Paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching, idealizadora do projeto Mulheres Sábias, Casas Edificadas, e nós estamos com uma série aqui novinha neste canal, uma série exclusiva para mulheres, baseadas nas mulheres da Bíblia. Fica até o final, porque hoje eu vou falar de uma mulher simplesmente fantástica, que se chama Débora, uma mulher que esteve à frente do seu tempo, uma mulher visionária, que cumpriu vários papéis com excelência. E eu vou falar sobre 9 qualidades que Débora tem, que você também pode aprender e aplicar na tua vida e ser muito abençoada em tudo aquilo que você fizer. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, divida isso com uma amiga, porque eu tenho certeza que a gente vai edificar outras vidas juntas. Amém? E vamos ler a palavra que está em Juízes, capítulo 4, versículo 8 e 9. Juízes, capítulo 4, versículo 8 e 9. E a palavra do Senhor vai nos dizer dessa forma: E Baraque lhe respondeu: Se fores comigo, então irei, mas se não fores comigo, também não irei. Então ela disse: Certamente irei contigo, mas não será tua a glória da jornada que vais empreender, porque o Senhor Jeová entregará a Císera nas mãos de uma mulher. E levantou-se Débora e foi com Baraque para Quedes. Amém? Naquele tempo, foi bem quando Josué havia falecido e não havia deixado sucessor. Ele havia guiado o povo até a terra de Canaã, até a terra prometida, porém não havia sucessores no seu lugar. Então o povo que não havia ainda pegado a fase do Egito, que não havia atravessado ali o deserto de Canaã. Por quê? Porque quando o povo se voltou as costas para Deus e começou a idolatria, começou a se afastar, Deus fez com que aquele povo desse voltas e voltas e voltas no deserto e não deixou com que aquele povo entrasse na terra de Canaã. Porém, seus filhos, seus netos entraram até a terra de Canaã como o Senhor havia prometido. Porém, com a morte de Josué, esse povo se esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito, das provisões, de como ele havia feito com que aquele povo conquistasse seus territórios, conquistasse aquilo que o Senhor tinha entregado. Então aquele povo se afastou, começou a idolatrar a outros deuses, começou a fazer tudo aquilo que era desagradável ao Senhor. Porém, ainda havia alguns remanescentes que clamavam ao Senhor. Ao passo que eles clamavam, ao passo que eles buscavam a face do Senhor, o Senhor levantava juízes para julgar a causa e libertar o povo das mãos dos inimigos. E nessa ocasião a palavra vai nos dizer que existia um rei de Canaã, que chamava por nome de Jabim, e ele oprimia 20 anos os filhos de Israel. Há 20 anos eles vinham sofrendo. E aí, ao se levantarem, orarem, que Deus fez? Levantou uma mulher como juíza, e essa mulher, Débora, foi uma mulher muito diferenciada, muito especial. A palavra vai nos dizer que, além de juíza, ela era profeta, ela era também mãe, foi levantada como mãe de Israel, e ela era esposa de Lapidote. Então, o que acontece? Certa feita, Deus fala dessa forma com Débora. Débora, eu quero que você passe uma estratégia de guerra. E aí começa a dizer, chama Baraque, fala para que ele cruze junto com 10.000 homens o Monte Tabor, que eu, o próprio Deus de Israel, entregarei a Císera nas mãos do exército. Ou seja, o próprio Deus ia entregar o exército inimigo que oprimia há 20 anos os filhos de Israel nas mãos de Baraque. Porém, Baraque, olha o que ele diz para Débora: se você for, eu vou, porém se você não for, eu não vou. Ou seja, ele até subiria para lutar, ele até subiria para guerrear contra o exército inimigo, porém ele só faria isso se Débora fosse. E ela diz: tudo bem, eu irei com você, mas saiba que o que vai ser falado é que Deus entregou Canaã, entregou Jabim nas mãos de uma mulher. Porém, ele aceita
E ele, tão somente assim como Débora falou, assim como Deus passou a estratégia para Débora, assim foi feito. Deus, naquele dia, entregou o exército inimigo que oprimia os filhos de Israel, tão somente na mão deles. Para isso, Deus usou uma mulher que naquela época não tinha voz, uma mulher que naquela época nem poderia estar naquele cargo, porque aquele cargo, se você for ler a história ali do livro de Juízes, antes de Débora e depois de Débora só teve juízes homens. Débora foi a única juíza, Débora foi a única mulher que julgou as causas dos filhos de Israel. E eu queria ler com você as 9 qualidades que Débora tinha para ela desempenhar aquilo a qual ela foi chamada por Deus, amém? Débora desempenhou vários papéis com excelência. A palavra diz que ela era juíza, que ela julgava ali nas palmeiras ali de Israel, que existia um lugar ali, que existia um ambiente onde Débora trabalhava e desempenhava aquilo que Deus tinha colocado sobre as mãos dela, e ali ela julgava as causas do povo, mas também ela era profetisa, tanto é que Deus dá estratégia para Débora levar para Baraque e vencer os inimigos. Então Deus fez com que ela fosse uma mulher com papéis diferenciados, diversos, né? A palavra vai dizer que ela foi mãe de Israel. A palavra vai dizer que ela tinha um esposo, era esposa de Lapidote. Ou seja, o que eu tô querendo dizer para você é que por mais que você tenha papéis como Débora, porque o nosso universo, o universo feminino é assim, é recheado de papéis. Nós temos muitos papéis para desempenhar, de mãe, de esposa, de filha, de serva da casa do Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, enfim, muitas vezes nós somos referências, nós temos papéis, porém nós não podemos perder a nossa identidade em Deus. Débora sabia muito bem quem ela era em Deus, por isso ela não se perdia em meio a tantos papéis, em meio a tantas atividades, a tantos afazeres. Será que eu e você sabemos de fato quem nós somos em Deus? Porque quando nós sabemos a nossa identidade espiritual, nossa identidade em Deus, ainda que tenhamos muitas coisas para fazer, não vamos nos perder em nossos papéis. Uma outra qualidade que ela tinha, que eu até já falei aqui, que ela julgava as causas do povo embaixo das palmeiras de Débora. O que eu posso entender com isso? Que Débora era uma pessoa que ela tinha um reconhecimento diante daquilo que ela fazia. As pessoas reconheciam e respeitavam a autoridade delegada na vida de Débora. Será que eu e você temos um lugar? Será que eu e você somos um lugar onde as pessoas podem vir até nós, reconhecer que nós temos algo de Deus para a vida delas? Será que nós podemos ser reconhecidas, assim como Débora, como um instrumento de justiça nas mãos de Deus? Essa pergunta eu deixo para você pensar aí com seus botões. E olha só também, ela era profetisa, ela trazia a palavra de Deus ao conhecimento dos homens, porque esse é o papel do profeta, trazer a palavra de Deus, trazer a mensagem de Deus e ser conhecida para os homens e conseguir transmitir a mensagem de Deus. E assim ela foi, porque não é muito comum nós ouvirmos dizer naquela época que existiam mulheres profetisas. Claro que existiam, mas era em uma menor quantidade. Ouvimos falar muito sobre profetas, mas Débora, além de juíza, ela era profetisa. Ela tinha algo espiritual muito grande com Deus. Uma outra coisa, ela era esposa de Lapidote. No meio de todos os papéis que ela tinha, ela era esposa. E eu quero te chamar a atenção essa tarde, independente do teu ministério, da tua carreira, independente do lugar, dos seus títulos. Não esqueça, se você é esposa, cuide do seu lar, cuide do teu marido, cuide das coisas acerca daquilo que só uma mulher pode fazer, porque a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, independente daquilo que você faz fora de casa, lembra que edificar a casa também é o papel da mulher, amém? E olha aqui,
ela se levantou por mãe de Israel. Eu acho isso tão forte, porque naquela época existiam juízes, como eu falei, e isso é marcado em todo o livro de Juízes. Se você tiver um tempo depois, leia, porque é muito edificante. Mas naquele momento, Débora ela não foi apenas uma juíza, mas Deus a levantou como mãe de Israel. E o que eu entendo? Que o papel de mãe é totalmente diferente de juíza. Então, por isso que é importante a gente ter essa clarificação nos nossos papéis, porque tem momentos que você realmente vai ter que se posicionar como uma mãe. Você não vai ser juíza, você vai ser uma esposa. Você não vai ser juíza, você vai ser uma profetisa. Então tem momentos da nossa vida e tem papéis diferentes em momentos diferentes. E Débora, ela equilibrava esses papéis com muita excelência, com muita tranquilidade, porque ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que tinha a sabedoria de Deus sobre a vida dela. E olha também o que ela fazia. Ela tinha uma força inspiradora. Ela encorajava as pessoas ao seu redor. Olha que qualidade maravilhosa. Porque Baraque, ele diz, eu só vou até o exército inimigo, eu só vou enfrentar essa batalha se você, Débora, for comigo. Eu imagino Débora, uma senhorinha, uma mulher de cabelinho branco, uma mulher experiente, mas uma mulher com uma autoridade, uma mulher com algo, com uma força muito inspiradora. Porque Baraque diz, se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Então ela era uma mulher que inspirava, era uma mulher que ela encorajava as pessoas, fortalecia as pessoas. Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e sentir que de nós parte uma força inspiradora, parte uma palavra de conselho, parte uma palavra de direcionamento de Deus? Então isso é muito importante que nós venhamos a aprender com Débora essa característica. E uma outra coisa também, ela foi a cobertura espiritual durante a guerra. Enquanto o exército guerreava, obviamente a ajuda que Baraque precisava de Débora não era que ela descesse e fosse guerrear ali junto com aqueles homens, não. Porém, ela era uma autoridade espiritual, como eu falei, e naquele momento ela intercedia. Talvez tenha guerras que o teu marido pegue, talvez tenha guerras que o teu pastor pegue, talvez tenha guerras que a tua amiga pegue, que você vai ficar como uma intercessora, dando cobertura espiritual, ajudando espiritualmente, não colocando a tua mão, mas orando, falando com Deus, intercedendo. Ela foi intercessora. Então que o Senhor ele venha encontrar intercessão em nós para as causas que Ele julgar importantes nessa terra, amém? Uma outra coisa também, olha que interessante, ela recebeu e passou a estratégia de Deus, garantindo a vitória ao povo perante os seus inimigos. Essa é a nona qualidade de Débora, e aqui eu já vou finalizando. Olha só que mulher extraordinária. Ali ela passou, ela recebeu de Deus, porque era uma mulher que tinha intimidade, era uma mulher que tinha particular com Deus. Então ela recebeu aquela estratégia, ela passou para Baraque, ela orientou para que tudo que fosse feito, o Senhor ele pudesse entregar o exército inimigo nas mãos do povo de Israel. Então também seja uma pessoa diferenciada, seja uma mulher que passe, que receba a estratégia de Deus, que tenha como orientar, nortear e dar estratégias, porque muitas vezes o Senhor fala conosco, nos dá estratégias de como fazer as coisas e estamos desapercebidas. Então que nós venhamos ser uma mulher com intimidade, assim como Débora, para ela poder receber uma estratégia de guerra. Talvez não é você que vai guerrear, talvez a guerra nem é sua, mas você vai ser responsável por passar essa estratégia. Então, olha que coisa maravilhosa. Débora, ela foi uma mulher totalmente diferenciada do seu tempo. Num tempo onde a mulher não era ouvida, ela era uma pessoa onde as pessoas iam até ela para poder ouvir os conselhos, direcionamentos, e para que ela julgasse com justiça as causas dos filhos de Israel. Então que você guarde essa palavra no teu coração. Espero que você tenha entendido e aprendido que o Senhor passou através dessa mensagem da vida excepcional dessa mulher por nome de Débora. E logo nós vamos ter outras mulheres daqui para que a gente venha a aprender também. Não se esqueça de inscrever, compartilhar e deixar os seus comentários. A paz do Senhor Jesus a todas. Deus as abençoe.